Olá, pessoas. Oposição vai ao TSE contra atos de Bolsonaro no 7 de setembro. A semana que passou foi traumática para a esquerdalha, que ficou de estômago sangrando diante da imensidão de patriotas que coloriram as ruas do Brasil de verde e amarelo e deram um sinal contundente e duríssimo de que existe uma maré conservadora pronta a se bater pela família, pela pátria e, sobretudo, pela liberdade. Naquilo que o messianismo do presidente Bolsonaro coloca como a luta do bem contra o mal, as manifestações em homenagem aos 200 anos da independência do Brasil cravaram uma farpa envenenada na jugular do lulopetismo, cujos simpatizantes estão desbussolados, atarantados e sem rumo até agora, surpreendidos pela grandeza do movimento que, como um vagalhão oceânico, esparramou gente por todas as cidades em marcha de apoio ao atual mandatário do país. Deixaram-se no ar mensagens para os atores da cena política, como a de que vigora a democracia representativa e que o apoio do eleitorado dá cacife ao presidente da República para empreender agora e adiante as medidas necessárias ao equilíbrio harmônico dos poderes, que está com a sua dinâmica minada pela ação atabalhoada dos que extravasam os limites da sua atuação constitucional, que, de olho no próprio umbigo, fazem preponderar na sua atuação as preferências políticas individuais em detrimento das escolhas da maioria. Nesse projeto de ignorar as urnas, o resultado das urnas de 2018, mancomunaram a mídia esclerosada, os partidos esquerdistas, a jumentice cultural e outros simpatizantes dos credos de esquerda para atrapalharem o andamento do governo Bolsonaro desde o seu início. Mas o presidente, feito um gato de garras afiadas, tira fôlego sei lá de onde e resiste à sucessão de golpes desfechados pelos seus algozes e que foram piorando à medida que o pleito eleitoral se avizinha. Tentaram empichar o homem, tentaram caçar a sua chapa eleitoral, tentaram assassiná-lo. E agora, na reta final da campanha, a infantaria não dá trégua. E diante disso tudo, uma das saídas engendradas pelo capitão foi manter acesa a chama da militância, convocando-a às ruas e praças no momento oportuno para reafirmar e reforçar a sua liderança. Pois bem, neste ano, ao longo do dia 7 de setembro e no day after, diante da contundência das manifestações, o chororô oposicionista ganhou espaço e se espalhou como rastilho de pólvora. Todo mundo lamentando, todo mundo rasgando o peito, todo mundo sentindo soco no estômago diante das cenas de intensa brasilidade. Por exemplo, no All News, a comentarista Madeleine Laxco, com uma faca no beiço, saiu com essa: ele atacou o país, e aquilo não é moderado. Nem o Dorico Paraguaçu ia fazer um discurso desse. Que líder faz um discurso desse? Nem representante de classe de quinta série faz um discurso do nível que ele fez. Esse homem puxou um coro de imbrochável para ele próprio, no 7 de setembro do bicentenário da independência, na frente das Forças Armadas. Você quer mais agressão que isso ao país? Foi um discurso agressivo, sim, que ele não tinha o direito de fazer, não. Houve reclamações de que Bolsonaro tinha sequestrado as comemorações da independência depois das redações mofentas da velha mídia, da velha imprensa, ameaçarem as pessoas, tentando demovê-las
de ir para as ruas naquele dia, espalhando terror acerca de que deveria haver muita violência e que o melhor era ficar em casa. Ao oposto dos antifas, os manifestantes lá pelas tantas resolveram entoar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Como assim? Mas os bolsonaristas não são golpistas de direita, tendentes a espalhar o fascismo? Fato é que depois do tsunami de brasilidade, as ruas estavam limpas, sem nenhuma lata de lixo virada, sem nenhuma vidraça estilhaçada, mostrando que os manifestantes estavam exclusivamente com o objetivo de celebrarem o patriotismo e celebrarem os 200 anos da independência. Mas o cipoal de lamentações não foi apenas na mídia mofenta, foi também no Twitter, puxando o coro de sofredores, o próprio Nove Dedos, o candidato que tem 200% da preferência do eleitorado segundo o Datafolha, postou o seguinte com o coração fragmentado e as entranhas reviradas: 200 anos de independência hoje. 7 de setembro deveria ser um dia de amor e união pelo Brasil. Infelizmente, não é o que aconteceu hoje. Tenho fé que o Brasil irá reconquistar sua bandeira, soberania e democracia. Depois, a Miriam Leitoa, com a sua cara de choro, também reverberou na mesma rede social. Bolsonaro faz ameaças, é machista e usa a data cívica como campanha. O presidente não teve um único momento de grandeza. A esquerda chora, a esquerda derrama lágrimas. Já a Vera Cagalhães saiu com essa tirada apocalíptica. Todos os limites legais e institucionais foram rompidos hoje. Não houve moderação alguma. As falas sobre ruptura da manhã, Bolsonaro pregou extirpar o adversário, autorizando violência política. Democracia não prevê aniquilar o adversário. Olha o guindaste, dona Vera. Mas quem antecipou o passo para judicializar as comemorações foi o sempre perspicaz corregedor-geral da República, o amapaense saltitante Randolfo Rodrigues, com seu embornal carregado de cacto, que trovoou no Twitter com a sua voz de baixo operístico: ajuizaremos ação junto ao TSE para apurar o abuso da máquina pública cometida por Bolsonaro hoje. Bom saber que ele tem tantos imóveis suspeitos para indenizar cada centavo do que desfalcou do Tesouro com esses atos explícitos de campanha e que ofendeu a pátria. Aí logo a revista Veja publicou o seguinte: partidos vão ao TSE contra Bolsonaro por uso eleitoral do 7 de setembro. Como autores das ações, os partidos de sempre: PT, PSOL, PV, PSB, Rede Sustentabilidade, União Brasil, todos irmanados na tentativa de suturar a ferida purulenta que o dia 7 deixou na carcaça de cada um deles. Para o objetivo deste canal, a análise é exatamente em torno da ação de investigação judicial eleitoral a ser proposta e já proposta por esses partidos, a primeira delas pelo PDT, que, de acordo com o artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, é utilizada para apurar a prática de atos que possam afetar a igualdade dos candidatos nos casos de abuso do poder político ou econômico. O que se alega, entre outros deslizes, é que o presidente usou recursos da máquina pública para fazer campanha eleitoral aberta. Juristas como o ex-ministro do STF, Francisco Rezec, esboçam a ideia de que o presidente, ao deixar a cerimônia oficial e subir nesse veículo de som, usou aquilo
que o cargo lhe concede e que numa eleição é esperada a agressão mútua entre os candidatos, como algo normal, sendo isso muito mais acentuado numa campanha nitidamente polarizada, com candidatos de posições agressivamente divergentes. Essas ações elas são propostas perante a Corregedoria Geral Eleitoral, que é a responsável pela instrução do processo. Existe a contestação pelos acusados e depois de ultrapassada a fase das alegações finais, o feito ele é preparado para julgamento pelo corregedor, atualmente o ministro do STJ, Benedito Gonçalves, que não julga monocraticamente a lide, mas produz um relatório circunstanciado e conclusivo sobre o que foi investigado. Esse processo também vai ao Ministério Público Eleitoral para o seu parecer e depois é levado a julgamento da Corte. Como a inelegibilidade é matéria de ordem pública, não se pode aplicar na ação de investigação eleitoral a presunção de veracidade dos fatos descritos na inicial, devendo o órgão julgador atentar para todas as circunstâncias envolvidas no evento, ainda que não alegadas pelas partes, de acordo com o artigo 23 da Lei Complementar 64 de 1990. Do que se extrai até o presente momento é a pouca probabilidade, a baixa probabilidade de que, no mérito, essas ações tenham prosseguimento. Veja, o que será apreciado no tribunal é se as atitudes do presidente Bolsonaro possam ter, de alguma forma, ultrapassado os limites legislativos e se são capazes de influenciar o resultado final do pleito, promovendo o aliciamento ilegítimo de eleitores através do abuso de poder. No caso da participação de Bolsonaro nos eventos do dia 7, a efetividade do possível abuso que tenha, porventura, sido cometido é muito pequena, inscrevendo-se no rol de falhas que normalmente são cometidos durante a peleja eleitoral e que são punidos com outras penas, como multa, por exemplo. No parecer do advogado Antônio Carlos de Freitas Júnior, citado em artigo no site da Conjur, impedir o Bolsonaro de pedir voto no 7 de setembro é um ilícito eleitoral. Ele, como também todos os candidatos, tem que estar livre e desimpedido para fazer em eventos públicos abertos a qualquer público, mas financiados pela campanha ou por particulares, qualquer tipo de pedido de voto ou apoio. Ainda dizer o seguinte, esse viés interpretativo de que houve um pedido de voto quando o presidente falou do dia 2 de outubro e disse até a vitória, cabe ser olhado por um ângulo diverso, ou seja, tudo é uma questão de interpretação para se entender como quebra de paridade de armas. Como síntese dos acontecimentos, consumou-se no último dia 7 a comemoração da independência em termos ímpares, totalmente diferente de tudo o que já houve, mesmo as manifestações de 2021, mostrando ao mundo o mar de brasilidade irradiado nos olhos de cada participante e que não será apagado por qualquer desses que se imaginam predestinados a retirar a nação da normalidade determinada pela via do voto livre, desimpedido e sagrado das urnas. No lugar de também vir para as praças para celebrar a data histórica e celebrar a liberdade, que afinal é um bem de todos, a oposição decretou naquele dia um alto lockdown eleitoral e manteve-se escondida, acuada, encolhida, lamentosa no seu desespero e agora quer chorar as pitangas no colo do TSE. A vontade popular firme na sua recusa às arbitrariedades, partam elas de onde partir, firme na oposição aos temas socialistas, firme no abraçar dos princípios defendidos pelo atual governante, retumbou até mesmo internacionalmente
e veio à tona num ambiente de convivência harmônica, de convivência democrática e de encontro civilizado da cidadania participativa, representada pelo congressamento de famílias, crianças, idosos, civis de todas as origens e de todos os matizes. Definitivamente, a esquerdopatia se enterrou de vez debaixo de 7 pás de cal virgem para o defunto feder menos. Tá doendo muito, não tá, companheirada? E este foi o Soletrando Direito de hoje. Faça sua inscrição neste canal, ative o sininho das notificações para você ficar a par dos novos vídeos, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Obrigado pela atenção, tchau!